Um organismo unicelular nos mostrou a importância da informação descentralizada. Com 14 milhões de habitantes, Tóquio é uma das cidades mais populosas do mundo. E com 38 milhões de habitantes, a Grande Tóquio é a região metropolitana mais populosa do mundo. Agora, imagina esse tanto de pessoas levando suas vidas, indo para lá e para cá, trabalhando, passeando, se divertindo. Algumas, inclusive, vindo de cidades vizinhas, já fora da Grande Tóquio. Não é fácil construir uma malha viária para transportar toda essa gente. Nessa região, o principal meio de transporte é o ferroviário. A Grande Tóquio tem a maior e mais usada malha ferroviária urbana do mundo, com 40 milhões de passageiros diários em média. Há 882 estações interconectadas, sem contar aquelas nas várias linhas que chegam de cidades fora do perímetro metropolitano. É algo realmente impressionante. Essa malha ferroviária da Grande Tóquio e o entorno é um exemplo de rede de transporte. Redes de transporte são uma parte crítica da infraestrutura exigida para operar uma sociedade moderna e facilitar o movimento de pessoas, recursos e informações. Praticamente todas essas redes de transporte foram planejadas centralmente. Algumas poucas pessoas no topo de uma estrutura hierárquica decidiram a melhor forma de transportar algo ou alguém de um ponto a outro, levando em conta os recursos disponíveis e as limitações existentes. Foi o caso dessa malha ferroviária da Grande Tóquio e o seu entorno. Ao longo de algumas décadas, engenheiros foram planejando e construindo essa malha conforme a verba disponível e os interesses sociais e políticos, até chegarem à rede que existe hoje. Historicamente, a principal motivação para se alcançar uma alta eficiência de transporte nessas redes é a minimização dos custos, sem muita preocupação em como tornar os sistemas mais tolerantes a interrupções ou falhas. Em outras palavras, são sistemas pouco robustos. Não é por acaso que, às vezes, um problema em um único ponto provoca um caos em toda a rede. Se você mora em uma cidade grande, quantas vezes já não ficou preso no metrô porque houve um acidente em uma estação lá no outro lado da cidade? Comigo isso já aconteceu várias vezes. Isso ocorre não só em malhas viárias, mas também em grades energéticas, sistemas financeiros e redes de informação. Para que esses sistemas se tornem mais robustos, é necessário que eles passem a ter rotas redundantes. Ora, mas se quisermos melhorar essas redes de transporte, por que não buscar inspiração na natureza? Foi exatamente isso que fez um grupo de cientistas japoneses liderados por Atsushi Tero. Em 2010, eles publicaram na Science um artigo intitulado Regras para o desenho de redes adaptativas inspiradas biologicamente, em que contam o que fizeram. Veja, alguns organismos crescem formando uma rede como parte de sua estratégia para descobrir e explorar novos recursos. Esse sistema está constantemente se adaptando ao ambiente e deve ponderar tanto os custos de produzir uma rede eficiente quanto as consequências de eventuais falhas. Essas redes biológicas foram testadas por milhões de anos de pressões evolutivas, de modo que custo, eficiência e resiliência estão otimizados. Como modelo, os pesquisadores usaram a espécie Physarum polycephalum, muitas vezes considerado um fungo, mas que, a rigor, é um protista. Essa espécie é um organismo unicelular, com vários núcleos, que se parece com um bolor e cresce formando uma rede que se espalha por alguns centímetros. Os cientistas japoneses se perguntaram: essa rede biológica é mais eficiente do que aquelas planejadas por nós humanos? Eles compararam essa rede biológica com a malha ferroviária da Grande Tóquio. Em uma placa de Petri, eles usaram flocos de aveia para representar as 36 principais cidades da região. Esses pontos é que deveriam ser ligados à medida que o protista crescesse. Como ele tende a evitar a luz, os cientistas iluminaram algumas regiões da placa para representar montanhas que os trens teriam de contornar. Aí eles deixaram o protista crescer, organizando-se e espalhando-se pela placa. Nesse processo, ao buscar o alimento, os flocos de aveia, ele foi formando uma rede. O resultado foi bem intrigante. A rede formada não só era bastante parecida com a malha ferroviária da Grande Tóquio, como em alguns aspectos era até melhor.
O protista reforçou as rotas que estavam funcionando, criando canais redundantes e eliminou as rotas ineficazes, adaptando-se constantemente e atingindo uma máxima eficiência. Obviamente, um protista não tem um sistema nervoso coordenando suas ações. Portanto, a rede foi criada sem um controle central supervisionando e direcionando toda a empreitada. Essa rede, construída de forma descentralizada, era melhor do que a dos engenheiros, planejada centralmente. Para nós, austro-libertários, isso não é nada surpreendente. Sabemos que a informação distribuída leva a soluções melhores. Os pesquisadores até desenvolveram um modelo para emular o comportamento do protista e ajudar os engenheiros a projetarem redes de transporte mais eficientes, resistentes e resilientes. Isso vai funcionar? Não sei, o tempo dirá. Tais modelos são simplificações grosseiras e tendem a ter baixíssima capacidade de previsão. De todo modo, a tentativa de se olhar para um organismo que forma uma rede de transporte sem um controle central é válida. Agora sabe qual é uma rede que se comporta como um ser vivo, respondendo a estímulos ambientais e transmitindo informação de modo cada vez mais eficiente? Sim, isso mesmo, a rede do Bitcoin. Mas isso fica para um próximo vídeo.